Olá, meu nome é Jairo, eu estou em Santa Teresa, estado do Espírito Santo. Hoje é 18 de julho de 2020, um sábado. 2020, o ano que ainda não aconteceu. Bom, a meditação de hoje é sobre um dos versículos mais importantes da minha formação cristã. Eu sou filho e neto de pastores, mas precisei passar por uma experiência bem traumática, na adolescência, aos 18 anos. E aí sim, eu conheci Jesus pessoalmente como meu Salvador, meu Senhor. E isso se deu num contexto de uma igreja que, na época, era uma igreja bastante bíblica, que prezava o discipulado. Então, o vice-moderador dessa igreja, tipo assim, o segundo depois do pastor, era o irmão Nilson Delmenese, saudoso irmão, muito crente, muito querido, um bom profissional, trabalhava no Ministério na Secretaria da Agricultura de Minas Gerais. E esse homem, todas as terças-feiras, pegava o carro dele, atravessava a cidade, ia lá na minha casa para a gente fazer o discipulado no livro de João. Durou quase um ano. Eu decorei várias partes do Evangelho de João e o irmão Nilson foi uma das pessoas que me ensinou a amar a palavra de Deus. O capítulo 15 de João fala sobre a videira, o pé de uva. Ele nos compara com ramos que produzem ou não as uvas. E a videira é o Senhor Deus. No versículo 16, ele faz uma afirmação que mudou completamente a minha perspectiva do cristianismo naqueles anos, final dos anos 70. Existe arbítrio, mas não livre. E eu não falo isso baseado em nenhum estudo dos medievais reformadores protestantes. Por causa de uma coisa que Jesus falou. João, capítulo 15, versículo 16, é uma frase de Jesus dizendo: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi vocês. E designei vocês para que vocês vão e deem fruto. E o fruto de vocês deve permanecer, para que assim tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele possa conceder. A edição revista e atualizada de Almeida traz algumas palavras que fica impossível você não interpretar literalmente. Quando Jesus diz, não escolhi vocês, isso não é uma metáfora, isso não é um princípio teológico vago, isso é uma verdade. Ninguém escolheu Jesus. Tem uma musiquinha idiota aí que fala que Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus e chamou Jesus para entrar na casa dele. Tudo errado. Zaqueu era um homem riquíssimo, um ladrão. E Jesus fala assim, Zaqueu, primeiro, fala o nome dele. Zaqueu nunca tinha se encontrado pessoalmente com Jesus e Jesus sabia o nome dele. Desce dessa árvore, porque eu vou jantar na sua casa. Então, não fostes vós que escolhestes a mim, versão de Almeida. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. O Senhor não apenas nos escolheu ou elegeu, como preferem alguns, mas Ele fez isso com um propósito. Por exemplo, uma cadeira ela é designada para a gente sentar nela. Você pode usar uma cadeira como escada,
Você pode usar uma cadeira como peso de papel, você pode usar uma cadeira até como arma, mas a cadeira foi feita para a gente sentar nela. Então, existe um propósito na salvação muito maior do que ficar livre do inferno. É dar fruto. E as pessoas que defendem, né, o livre-arbítrio, eu respeito esse pensamento, mas eu não consigo encontrar em mim, na escritura e nem na história, algo que possa embasar essa ideia de que alguém escolhe Deus. Me mostra na Bíblia. Deus chama Adão, Deus chama Caim, Deus chama Noé, Deus chama Moisés, Deus chama Davi, Deus chama os apóstolos, Deus chama José e Maria. É Ele que chama. É Ele que é a videira. E aí nós vamos para uma segunda parte extremamente mal interpretada na Bíblia. Que dar frutos é ter filhos na fé. Não é. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5, 22 e 23, fala o que é o fruto do Espírito. Está tudo lá. Mas a ênfase hoje é nessa questão da busca pela liberdade. E aí a gente vai para o final do versículo, onde Cristo diz: se o fruto de vocês permanecer, Ele vai responder a oração de vocês com o sim. E aqui para mim está o grande teste da nossa vida. Você conhece alguém que tem sido respondido todas as vezes que pede alguma coisa, Deus faz aquilo que a pessoa pediu? Se não, é fato de que o fruto ainda não está permanente. A nossa busca de liberdade é uma busca tola, porque estamos tentando buscar algo que foi perdido lá no Jardim do Éden e jamais será recuperado plenamente. Adão e Eva entregaram ao nosso inimigo a liberdade de escolher. Antes de pecar, eles tinham escolha. Agora não. Agora nós somos obrigados a pecar, porque nós temos uma natureza caída. Mas a nossa esperança é que, dando o fruto do Espírito, que é assunto para um outro estudo, Deus vai nos dar a resposta das nossas orações. E eu não quero liberdade, porque se eu tiver liberdade, eu vou pecar de novo, como Adão pecou. Eu quero ser cativo daquele que me ama plenamente, que me ama mais do que eu amo a mim mesmo, do que sabe o que é melhor, do que conhece o futuro. A gente ama tão desesperadamente a fama que a gente confunde ela com alguma coisa de valor. A gente ama tão desesperadamente o sucesso, o dinheiro e os símbolos do sucesso que a gente pensa que é isso que é viver. Não é. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Jesus disse uma vez que Ele tem prazer em que o Pai responda às nossas orações para que a gente tenha alegria. Mas Tiago, o irmão carnal de Jesus, diz o seguinte: pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes no prazer. E a busca verdadeira, ela é substituída por uma busca completamente irracional. Nós buscamos o prazer, o resultado, o depois. Nós buscamos o dinheiro, nós buscamos a consequência, ao invés de buscar a fonte.
Porque quem está em Cristo e está plenamente em Cristo, ele dá fruto e tem tudo aquilo que as pessoas querem. Alegria, paz, tranquilidade, bens materiais, tudo. Deus não nega nada. E por que algumas pessoas abriram mão disso? Para pecar. Para usar o falso livre-arbítrio. Sabe o dia que nós teremos liberdade? O dia que a gente puder decidir como vai ser o próximo minuto da nossa vida ou o próximo século da humanidade. Isso é liberdade. Liberdade é onipotência, onisciência, onipresença. O único ser livre hoje, completamente livre para fazer o que ele quiser, é Deus. Nós não somos livres. Nós almejamos a liberdade, mas, por exemplo, para encerrar, um exemplo de uma experiência pedagógica na América do Norte nos anos 60. Levaram um grupo de crianças a um parque que ficava no entroncamento de várias avenidas, uma grande cidade. Um parque sem grades. E no final do dia, ou num determinado horário, todas as crianças estavam no meio do parque, quietinhas, com medo. Porque o parque não tinha cerca, não tinha grade. Somos como essas crianças. A gente quer um parquinho sem cerca. Quando, na verdade, as cercas que Deus coloca ao nosso redor, os anteparos, os muros, são, na verdade, a nossa liberdade. Liberdade é saber até onde você pode ir. E dentro dessa envergadura, dentro dessa autonomia, você é livre. Para que eu quero outra coisa a não ser isso? O amor do Pai, o amor dos meus irmãos, uma busca comum pela vontade dele. O ser humano caído, ele odeia a vontade de Deus porque acha que Deus é mau, Deus é ruim, Deus é vingativo, Deus está preso lá naquele prédio que a gente chama de igreja, Deus está preso no clero, que é tanto protestante quanto neopentecostal, quanto católico, homens que se dizem a voz de Deus. Deus é amor, Deus é bom, Deus é livre. E Ele quer compartilhar conosco essa liberdade até o dia em que finalmente, num corpo glorificado, seremos livres para sempre. Que a sua alma, sua mente, seu coração, todo o seu ser possa ser como um ramo que dá fruto e assim cumprir a vontade de Deus e ouvir o sim para as suas orações. Um abraço.